falar com a minha mãe ficou desesperada. Essa história eu conto porque realmente foi lá, mãe, estou pensando para a baque pra Itália, dirigir um time, você tá louco, vai largar aí, né, uma carreira, economia, empreendendo, já tinha sócio num restaurante, enfim. Tá maluco? Não, realmente ficou preocupada. Mãe, zelosa, preocupada com, né, o destino. Você passou num concurso, vai largar para, né, viver de renda, vai fazer um curso, tá louco? Né? Minha mãe foi a mesma coisa, exatamente como você falou. Essas histórias. Aí falar com meu pai, sentado na sala lendo, como era de costume. E aí eu achei que ele também fosse dar uma cortada, né? É o que você gosta de fazer? Pai, eu amo esporte, eu gostaria de viver do vôlei. Qual era a minha questão? Seria possível viver do voleibol? Naquela época, poucos viviam, e era só aqueles super talentos que eram pouquíssimos. Eu queria viver do vôlei, queria ver se era possível. E disse, pai, eu adoro, eu gostaria de tentar. Ele falou, então vai, que faz bem feito. Mas só volta quando der certo. Eu queria que você resumisse um pouco a sua carreira, porque a gente falou aqui na abertura do podcast, foram 30 títulos em 22 anos. 30 colocados aqui como relevantes, né? Sim. Então, para quem até acompanha, te conhece assim pelo nome, mas teria como falar como é que foi essa trajetória? Na realidade, assim, eu jogava vôlei, joguei vôlei, meus pais jogaram de forma assim, pelo lazer. Meu pai foi embora estudar fora muito cedo e passou um bom tempo fora. Se conheceram até jogando vôlei, mas naquelas coisas de, poxa, ali jogar um vôlei, a turma jogava, reunia numa quadrinha, tá, acabaram se conhecendo dessa maneira, mas nunca nada de profissional, até porque não existia profissionalismo na época, né? Mas meu pai, nós somos 5 filhos, 4 homens e uma mulher, e todos no esporte. Tinha que fazer esporte, era pão de educação, saúde, tudo, né? O esporte era uma atividade importante dentro de casa. Acabamos um pouco escolhendo esporte. Meu irmão mais novo que é do mercado financeiro, inclusive ele se formou lá fora com uma bolsa de estudos, né? Com parte de bolsa por causa do voleibol. Mas jogamos, nunca imaginei. Acabou tendo um boom nos anos 80, onde eu estava ali, muito esforçado, talento absolutamente médio. Cheguei à seleção, assim, muito mais pelo trabalho e tal, era um reserva da seleção, que era uma seleção muito bacana. E nunca imaginei ser treinador. Eu me formei em economia, na PUC do Rio de Janeiro, né? Eu comecei em engenharia, mas odiava engenharia e eu me encantei com as eletivas que eu peguei de economia. Tive professores como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, Paulo Guedes, né? E outros mais que realmente me encantaram. Falei, cara, as aulas eram incríveis, né? Então eu falei, economia, migrei para economia, me formei em economia, adorei. Fui estagiário do Banco Garantia, o André Lara me levou uma época, mas aí tinha Olimpíada, eu acabei deixando. Essas bifurcações que você erra, né? De ter ficado lá, poderia estar patrocinando um monte de time hoje, estou correndo atrás de patrocínio, sabe? Mas enfim, isso era 84, a Olimpíada nós ganhamos a prata. E aí já formado, e deixando o vôlei, jogava, mas já naquela de quase deixando. Continuava jogando ali no Rio, complementava a renda familiar e tal. E aí, em 1989, eu realmente parando já de jogar, tinha 28, 29 anos, parando de jogar, recebi um convite para ir para a Itália, dirigir um time. Eu nunca tinha dirigido time nenhum. Eu tinha sido assistente técnico numa competição com o Bebeto de Freitas, com um ex-treinador, um super treinador, que era muito meu amigo, e no momento meio crítico ele me chamou para ser assistente dele, porque eu era um pouco líder ali, meio capitão, e eu fui assistente mais para, de alguma forma, ser o elo entre os jogadores. Tinha um pouco de fricção naquele momento. Olimpíada de 88 em Seul. E no ano seguinte, então, eu recebi esse convite para a Itália, de uma amiga que jogava. O time era a última classificada do campeonato italiano, em Perugia, no centro da Itália, 2 horas de Roma. E eu fui... Masculino ou feminino? Feminino. Feminino. E o time realmente era o último classificado da competição, e estava acabando o turno. Você toma uma decisão dessa de vida, vou tomar uma decisão. O Bruno já tinha, meu filho tinha 3 anos de idade. E eu fui lá com meus pais moravam em Copacabana. Minha mãe, dona de casa, 5 filhos, meu pai advogado, tributarista, um grande escritório e tal. Fui falar com a minha mãe ficou desesperada. Essa história eu conto porque realmente foi lá, mãe, estou pensando para a Itália, dirigir um time, você tá louco, vai largar aí, né, uma carreira, economia, empreendendo, já tinha sócio num restaurante, enfim. Fui falar com meu pai, sentado na sala lendo, como era de costume. E aí eu achei que ele também fosse dar uma cortada, né? E ele olhou para mim, não sei se ele me refletiu sobre a vida dele. Era uma família de advogados e tal, mas o sonho dele era ter sido médico. Ele acabou se tornando um grande advogado, mas tinha um quê de médico ali atrás, sabe? Ele acabou se tornando advogado de grandes médicos, então ele deixava sair. Ele vira e fala assim, é o que você gosta de fazer? Pai, eu amo esporte, eu gostaria de viver do vôlei. Qual era a minha questão? Seria possível viver do voleibol? Naquela época, poucos viviam, e era só aqueles super talentos que eram pouquíssimos. Eu queria viver do vôlei, queria ver se era possível.
e disse, pai, eu adoro, eu gostaria de tentar. Ele falou, então vai, e faz bem feito, mas só volta quando der certo. Vai ter um medo, né? Se não der certo, pode voltar, não. Mas aqui tinha uma lição por trás disso que eu nunca esqueci, que toda vez vem só volta quando der certo. Sabe quando você coloca uma meta? Não só um curso, não só um produto. A meta é essa aqui. Mas você tem uma meta de defesa, que a meta diamante é aquela principal, você meta ouro, que é aquela, poxa, não dá certo, mas ouro tá legal. E tem aquela de prata, não, olha, não deu, mas poxa, ok, prata foi. Na primeira dificuldade lá, o que você faz? Já pula pra cá. Eu gosto que a prata pra ele já não serve muito, né? Já viu? A ideia era essa, porque certamente um ambiente totalmente novo, uma atividade nova, sem nenhum tipo de suporte, apoio. Tinha as meninas, vontade de trabalhar e era isso. Era, né? Mas é interessante que as pessoas achavam corajoso, um time tão ruim, tão fraco. Não, aquilo era oportunidade na crise. Pior que estava, não podia ficar, então era a oportunidade que eu tinha de fazer, né? De tentar. E aí fui. E aí me dediquei, eu era um pouco tudo. Eu não tinha assistente técnico, não tinha preparador físico. Eu fui montando, fui empreender, literalmente. Peguei um namorado de uma menina que era ex-jogador de vôlei e vem cá ser meu assistente técnico. Então, eu telefonava para cá, para os meus companheiros, ou meus preparadores físicos com quem eu tinha trabalhado, e via telefone, não tinha nada. E eu ia montando séries para as meninas. E assim a coisa foi indo. Eu ia assistir treinando todo mundo para pegar dinâmica de treinamento, porque apesar de ter a prática, eu era um economista. Né? Então assim começou a pequena empresa. Realmente, sem noção, no segundo ano a gente chegou ao final do campeonato italiano, ganhamos a Copa Itália. E eu dirigia um ônibusinho, uma grande van, digamos assim. Fomos para a final, o treinador dirigindo. Outro time tinha ônibus e tal, aquelas coisas todas. E eu dirigindo. Então esse é o meu início. Mas eu me apaixonei pelo processo.